Ó, ó. O espetinho, bem do jeito que você vai encontrar nos barzinhos aqui do Nordeste. Dicas de como escolher e preparar o queijo coalho. Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como fritar, vou mostrar os dois tipos de queijo coalho, o pré-cozido e o cru, e eu vou dar 2 demonstrações ou 3 de preparos com cada um deles. Queijo coalho. Aí eu tenho meio quilo de queijo coalho pré-cozido, que é o que está do seu lado esquerdo, e meio quilo do queijo coalho cru, que está do seu lado direito. E eu vou mostrar, tá dentro do saquinho ainda, porque eu quero mostrar a vocês como vocês vão reconhecer. O pré-cozido é aquele que não derrete, que vai para churrasqueira, que você frita, e o cru é o que derrete. Eu vou mostrar a diferença para vocês também, é a melhor forma de guardar para você conservar o seu queijo coalho. Para começar, como eu disse a vocês, eu vou mostrar a vocês como vocês vão identificar o queijo pré-cozido e o queijo cru, certo? Que é muito vendido no Nordeste. E eu tenho certeza que não é só uma questão do Nordeste, que muita gente no Brasil inteiro gosta do queijo coalho. Tanto que esse vídeo é um pedido de uma das minhas inscritas aqui, certo? Com muito carinho eu vou fazer. Aqui é o queijo cru. Eu vou mostrar a vocês. Eu deixei no saquinho, que é normalmente o jeito que a gente compra. O queijo cru, ele não soa muito. Deixa eu pegar logo o pré-cozido também para mostrar. Ó a água que se forma se você for deixar. Então, deixar dentro do plástico, da embalagem, não é a melhor forma de você guardar. Deixa eu tirar os dois do saquinho. Aqui você nota que ele tá saindo um líquido. Isso é normal. Os dois aqui estão gelados também. Vão pegando as dicas, preste atenção no emoji que tá dando a piscadinha para vocês. Toda vez que eu falo uma dica boa para vocês, ele aparece para vocês aí na telinha. Então aqui, ó, forma um líquido, tá vendo? Então não é legal você guardar ele dentro da embalagem que você compre, não. Esse daqui, você vai notar quando você comprar o queijo coalho, normalmente esse daqui é aquele que você compra, que já está no espetinho. Na parte de frios, quando você compra para fazer churrasco, ele já vem no espetinho cortado em quadrados de mais ou menos 2 dedos, né, os cubinhos. É assim que normalmente as pessoas encontram. O queijo cru, que é esse aqui, que é o que derrete, eu vou tirar uma fatia, porque esse aqui é para demonstração, só para mostrar a vocês, que é bem fácil de reconhecer. Você consegue desmanchar ele na mão. Isso é o queijo cru. E ele tá gelado, esse meu. Mas você pode se enganar. Vou tirar uma fatia do outro. Esse aqui é o pré-cozido. Até também aqui, ó, a diferença. O queijo cru, ele é airado. Esse aqui é o queijo que vai derreter, certo? Não é que ele não fique legal, ele serve para derreter tudo. Mas, por exemplo, se você for rechear, vamos falar de comida nordestina, que foi o que a minha inscrita pediu. Se você for rechear um cuscuz com queijo coalho cru, que é o que derrete, esse que é airado, que é molinho, certo? Quando corre o risco, você pode rechear assim, mas corre o risco de quando você partir, ele esteja misturado no cuscuz. Não esteja aquele queijo como se fosse a intenção de mussarela, de que esteja aquele queijo puxa derretendo. Porque ele pode desfazer, virar líquido e se misturar ao cuscuz. Então, se não for essa a sua intenção, então procure um queijo que esteja lisinho, ó, todo compacto, sem estar airado, sem nenhuma entrada de ar. Olha a diferença. É bem visível. Outra coisa também, você esfarela o queijo pré-cozido. Você esfarela. O queijo cru, você amassa, como se fosse você consegue fazer uma bolinha de queijo. Por isso que ele é legal também para fazer salgadinho. Eu vou mostrar a vocês. Você consegue fazer as bolinhas e fazer bolinha de queijo com a massa de salgado que você tiver, tá vendo? Com esse daqui não, porque ele esfarela. Ele fica, tá vendo? Fica uma farofinha. Então quando você coloca ele para finalizar um prato como rubacão, como um baião de dois, um arroz de leite, né, que se come muito aqui do Nordeste, quando você finaliza, você encontra os pedaços de queijo inteiro, certo? E você serve também para gratinar, né, alguma coisa. Mas é assim que fica o queijo pré-cozido, que é o queijo para churrasco, é o queijo para você fritar. Esse daqui você consegue fazer também sanduíche, né, como é que chama? Queijo quente. Você consegue fazer. Se vocês estiverem escutando o miado, é minha gatinha, que tá querendo sair, mas eu não vou deixar porque já tá tarde. Então é isso.
certo? Essa é a primeira coisa. Vocês têm que pegar o queijo quando vocês forem comprar, pedir para tirar uma fatiazinha fininha. Até a forma de partir você nota já a diferença, porque ele é pastoso. Ó, ele vai amassando. Certo? Então vocês têm que aprender a escolher o queijo dessa forma. E confiar também, né? Onde vocês comprarem, quem estiver vendendo comida do... Normalmente onde vende comida do sertão, comida do Nordeste, você encontra com mais facilidade um queijo... O queijo que você queira, na verdade, porque os dois são de qualidade. Só que cada um tem a sua função. E também tem a pessoa que gosta do queijo que derrete e tem a pessoa que não gosta. Eu sugiro para quem está trabalhando com comida, se for para pratos, né, que você pretende ter queijo coalho, que você sempre compre o pré-cozido, certo? Porque é isso, o queijo coalho, o cru, ele, ainda bem que é mais difícil de encontrar, mas ele é aquele que ele corre o risco de sumir na sua receita, né? Se você, por exemplo, você faz uma panela grande de rubacão e você coloca o queijo coalho cru, no final pode ser que não tenha mais nada, porque ele vai se misturar ali e vai virar, na verdade, uma nata. Vai dar um sabor de nata, que é muito gostoso, mas é isso que pode ser que aconteça. Se você for trabalhar com salgados, por exemplo, você pode fazer salgado de macaxeira, que é mandioca ou aipim, dependendo da região. Inclusive, diga aí de onde é que vocês estão me vendo, de qual região do Brasil, ou de que país vocês estão me vendo, que é para eu saber como é que vocês chamam. Se é mandioca, aipim, macaxeira. Então, se você vai fazer um salgado, por exemplo, que é bem típico aqui do Nordeste, de macaxeira com queijo coalho, aí você faz as bolinhas com o queijo coalho cru, porque você quer esse derretidinho, né? Você faz as bolinhas e você vai levar isso daqui para o congelador. Não é obrigado a congelar e ficar duro não, mas tem que ficar bem gelado, que é para não correr o risco de seu salgado estourar, certo? Você pode misturar isso aqui, queijo coalho combina muito, qualquer queijo, a maioria dos queijos, né? Mussarela, prato, tudo isso combina, mas queijo coalho combina muito com orégano. Então você pode colocar aqui um pouquinho de orégano nessa misturinha aqui. Eu vou amassar isso aqui e vou fazer essas 5 bolinhas. É bem pastoso, tá vendo? Aqui é uma demonstração só. Não estou fazendo produção, mas você vai fazer todas as bolinhas da quantidade de salgado que você for querer fazer. Pode fazer maior também, porque é a mesma coisa. Você vai colocar, pode ser num tabuleiro que você tem em casa. Você vai colocar aqui e vai levar para o seu freezer ou congelador. Deixar isso aqui bem durinho, que é para você não perder seu queijo na fritura ou se você for assar no forno. Vou tirar mais um pedaço. Só um minutinho que eu vou amassar isso aqui e vou mostrar a vocês. Isso aqui eu vou misturar com orégano. Então, fiz a minha pastinha. E aqui eu vou colocar mais ou menos uma colher de chá, uma colher de café, esse é a gosto, de orégano. E eu vou misturar isso aqui e fazer mais bolinhas, esse daqui temperado. Aqui eu já misturei bem o orégano, ó, e vou fazer a mesma coisa. Umas porções, umas bolinhas. Aperto bem o queijo. Esse aqui é o que derrete, é o queijo cru. A pergunta foi se eu podia dar uma dica de como fritar o queijo sem derreter. É você saber que você está comprando um queijo ou cru ou pré-cozido. O pré-cozido é o que não derrete. Ainda qual é o risco de você comer um queijo mole se você colocar ele em temperatura ambiente? Principalmente dependendo da região onde você mora. Por exemplo, eu sou do Nordeste. O Nordeste é muito quente. Então a gente, para fritar, isso vale para qualquer região, viu? Porque vai entrar em contato com o calor. Então você pega o queijo gelado. Não é para congelar, óbvio, porque senão vai perder a textura do queijo. Mas você bota o queijo na grelha, na churrasqueira, na frigideira, na sua sanduicheira. Onde você for fazer seu queijo coalho, você tem que fazer com ele gelado. Independente de ser o cru, que é esse aqui, que vai derreter, ou o pré-cozido, que é esse que é próprio para churrasco. Pronto, tá aqui feitas as bolinhas e aqui vai direto para geladeira ou freezer, bem gelado. Se tiver um pouquinho durinho, não tem problema não. Depois de pronto, você pode congelar o salgado que você fizer. Desse jeito aqui, a intenção aqui é somente que ele, quando entra em contato com a fritura, com a temperatura, ele não derreta de vez e não exploda o seu salgado. Isso serve para queijo mussarela também, por exemplo. Deixar sempre o recheio bem gelado quando você for fritar. Então agora vai para a geladeira.
Agora eu vou mostrar a vocês como guardar antes de começar outro preparo. Vem embalado num plástico, né? Pode ser a vácuo, não importa se compra no supermercado, se compra em feira livre, em casas especializadas em comidas do sertão. Vai estar, na maioria das vezes, você vai encontrar ele embrulhado no plástico. Quando você chegar em casa, você vai pegar o seu paninho limpo que você tem reservado para coisas de comida e você vai, ó, colocar o seu queijo no paninho para ele absorver esse líquido que vai caindo, porque isso vai dar mais durabilidade ao seu queijo, certo? Não sei por quantos dias vocês consomem um queijo, aqui em casa é muito rápido, mas de repente você passa mais de uma semana, então é ideal que você faça isso. Forre um paninho onde você for guardar o seu queijo e deixe lá. E todo dia você vem e pode passar uma aguinha nesse seu pano para tirar o cheiro, né? Vai ficar aquele cheirinho de leite azedo. O nome é esse, não vou dar outro nome não. E aqui você pode tampar e levar para a geladeira. E todo o preparo que você fizer com queijo coalho, você vai trabalhar com ele gelado. A não ser que você queira fazer um sanduíche quente, né? Um queijo quente. Aí você pode fazer com temperatura ambiente. Mas a maioria dos pratos que você fizer queijo coalho vai ser gelado. Churrasqueira, grill, onde você for trabalhar com queijo coalho, certo? Então você vai guardar ele assim na geladeira. Como demonstração, eu vou mostrar uma fatia de cada queijo. Esse aqui é o cru, eu tô sentindo aqui, ó. E também o airado, tá vendo que eu falei? Eu vou tirar aqui uma fatia, meio centímetro mais ou menos, como demonstração para vocês. Cortei meu queijo, embalo novamente e ele volta no meu depósito. E esse daqui é o pré-cozido, é o que vocês vão encontrar que eu falei no espetinho, que é mais ou menos nessa largura que vocês encontram com o espetinho aqui. Então mais ou menos a mesma grossura do outro, só para demonstração. Quem me pediu esse vídeo aqui foi Dona Flor, nos comentários. Aqui embalei, volta para o depósito e volta para a geladeira. A farofa, o pirão, tá tudo anotadinho. Pronto, tá aqui, ó. O cru, que é o airado, e o lisinho. Pode ter um pouquinho só, tá vendo? De entrada de ar, mas é muito pouco. Isso aqui é a melhor forma também. E ele é mais durinho, lembrem disso, ele é durinho. O queijo que é pré-cozido, é o queijo que não derrete. Esse aqui ele é molinho, mesmo gelado, como tá esse meu. Agora a gente vai esquentar bem a frigideira e vai colocar ele gelado na frigideira bem quente. Eu vou utilizar uma frigideira antiaderente. Caso você não tenha uma frigideira antiaderente ou não queira usar, aí você pode colocar um pouquinho de óleo, manteiga, margarina, o que você quiser, certo? Lembrando que queijo coalho, como produto nordestino, eu tô falando de comida nordestina, combina muito bem com manteiga da terra, que é a manteiga de garrafa, né? Então, se vocês tiverem manteiga de garrafa, coloca um pouquinho, só pincela, para não roubar o sabor do queijo. E frita lá que vai ficar legal. Eu vou fazer na frigideira antiaderente. Aí eu não vou usar gordura nenhuma, tá? Para mostrar a vocês. Já vou esquentar minha frigideira. A frigideira tá bem quente. Como eu disse, a minha antiaderente. Se a sua não for, passa um azeite, óleo, manteiga, margarina, o que você for usar. Aqui eu vou começar com o pré-cozido, que é aquele para churrasco. E esse aqui é o que derrete. Frigideira bem quente e o queijo gelado. Vai cuidando do queijo. E essa é a dica que eu posso dar. Faça com a frigideira quente, para evitar que o queijo desmanche. Tá vendo? Se ele tiver em temperatura ambiente, eu tô falando do Nordeste, mas já dá pra ver aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver. Dá pra ver aqui, ó, que ele vai fervendo. E esse daqui não, ó. Ó a diferença. Ó, ele já vai descendo, ó. Então lembrem que é o airado e o molinho. Você vai tomando conta e vira seu queijo. Olha a diferença. Vai formando uma casquinha que vai deslizando. Esse aqui é o cru, queijo cru. E esse é o pré-cozido. Esse é aquele de churrasco.
Ele é bem molinho. E aqui tá pronto. Você frita mais, frita menos. Vou deixar esse lado pegar mais uma crostinha. E o cru eu já vou tirar. Ó como ficou do outro lado. Mas ele é molinho. Mas frigideira quente, queijo gelado, ele não vai desmanchar. Certo? Extremamente quente, ó. Que eu já poderia colocar outro. E aí sai rápido também. Aqui eu já vou desligar. Isso aqui eu espero ter ajudado a Dona Flor. E a quem tiver esse tipo de dúvida, dá pra ver aqui que ele foi derretendo. Então esse aqui é o queijo cru. Você trabalha desse jeito, queijo gelado, frigideira quente. E aqui é o que não vai derreter. É o queijo que é próprio para churrasco. A única coisa é que se você colocar ele já em temperatura ambiente, ele vai ficar possivelmente com uma textura borrachuda. Não fica ruim. Quem gosta de queijo coalho vai comer de qualquer jeito, vai gostar. Mas se você colocar ele gelado, ele vai manter a textura por dentro e vai criar essa crostinha bem gostosa, tanto na churrasqueira, como no grill, na sua sanduicheira, onde você for fazer. Ou na frigideira, como eu fiz aqui. Certo? Então tá aqui, ó. O que derrete e o que não derrete. Mais uma demonstração que eu vou dar a vocês de como usar o queijo coalho. O cru, principalmente. Tem as bolinhas que eu fiz com o queijo cru, que é o que derrete. Eu falei do salgadinho, né? Aqui é uma dica. Massa de salgadinho para coxinha, massa básica de salgadinho. Você consegue fazer as bolinhas de queijo normal com queijo coalho daquele jeito que eu mostrei a vocês. Fazendo as bolinhas e gelando, né? Pelo menos. Pode congelar também, porque ele vai derreter depois que entrar em contato com a fritura. E só serve também essa dica de congelar ou gelar se for fazer salgados de festa, tamanho coquetel. Se você for fazer salgado lanche, o grande, você tem que deixar ele só gelado, não pode congelar, tá? Porque senão quando você vai fritar por fora, porque a massa já está pronta, então não demora muita fritura, não vai atingir temperatura dentro para derreter o queijo. Então o queijo vai estar congelado por dentro. Então aqui, ó, tem macaxeira, aipim, mandioca. Eu retirei esse cabinho que tem no meio de cada uma. A minha tá extremamente cozida. Eu tirei de todos eles, certo? E coei. O ideal aqui é que esteja o mais seco possível a macaxeira. A minha macaxeira é bem molinha, então ela cozinhou bastante, ela tá úmida ainda. Se você não pode comer farinha de trigo, se você não quer comer farinha de trigo, quer fazer ele só com a macaxeira, você pode. Se você for fazer uma quantidade grande, aqui só tem 300 gramas de macaxeira. Se você for fazer uma quantidade grande, você não joga fora essa água, porque essa água tem muito amido e ela vai ajudar no sabor do seu salgado com massa de mandioca. E a gente vai precisar de utilizar ou farinha ou amido de milho. Se você não for usar nada disso, você tem que deixar essa macaxeira bem seca, certo? Para que só use ela. Aqui, como a quantidade é pequena, eu vou machucar com um garfo. O que você não pode fazer aqui é passar no liquidificador, porque muda a textura e aí vai ficar uma textura gosmenta. Não tem outro nome para eu dar não, porque fica um creme, mas é um creme diferente. Mesma coisa com a batata, eu já tinha dito isso aqui em alguns vídeos. Outra coisa também, se você quiser, você pode, bem fininho, você pode passar pela peneira. Depois que você amassar, pode passar no espremedor também. Certo? E você vai espremer bem essa sua macaxeira. Eu vou fazer aqui uma quantidade para mostrar a vocês os salgadinhos, as bolinhas de queijo. Eu não vou passar pela peneira, eu já machuquei com um garfo, do jeito que eu mostrei a vocês. Mas pode passar na peneira se quiser deixar ela bem fininha, principalmente se for para vender, certo? Aqui eu vou pesar para vocês a quantidade que tem aqui. Zerei. Aqui só para vocês terem uma ideia. 268 gramas, certo? De macaxeira. Aqui tem 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Ou você pode também substituir por 1 colher de sopa cheia de amido de milho. Eu vou usar farinha de trigo. E se a sua macaxeira for bem firme, bem seca, que não é o caso dessa minha, você pode colocar só a macaxeira e os outros ingredientes que eu vou colocar. Nesse caso aqui, serve para qualquer salgado. Vocês duplicam, triplicam. Isso aqui são ideias que eu estou dando a vocês que vão usar queijo coalho, certo? É só uma demonstração. Então aqui tem 269 gramas, né? Tá dando ali na balança. 2 colheres de sopa, farinha de trigo.
eu vou mexer isso aqui. Vou misturar aqui essa farinha na mandioca, macaxeira, aipim. Essa macaxeira eu cozinhei somente com água e sal. Não botei na panela de pressão. Mas macaxeira vocês sabem como cozinhar. E se não souberem, tem aqui até um vídeo recente, né? Do purê de macaxeira. Então vamos lá. A intenção aqui da farinha de trigo é secar essa massa. Pronto. Aqui eu tenho manteiga da terra. Caso vocês não tenham manteiga da terra, manteiga de garrafa, vocês podem usar margarina, azeite ou até mesmo óleo, só que óbvio que não vai dar o mesmo sabor. Eu vou usar manteiga da terra, né, manteiga de garrafa porque eu tenho. Vou colocar aqui para essa quantidade 1 colher de sopa. A mesma coisa vocês colocam de manteiga, margarina ou azeite ou óleo, que vocês forem usar. E vou colocar aqui, eu já conheço de olho, já tem um pouco de sal na macaxeira quando eu cozinhei. Eu vou colocar aqui 1 colher de café, ou meia colher de chá, ou 1 colher de chá bem rasinha de sal. E vou misturar isso aqui. Lembra do caldo que cozinhou a macaxeira? Ó, ele tem muito amido. E principalmente se você estiver fazendo em grande quantidade, você mexendo, você vê, ó, o amido está todo lá embaixo. Esse caldo você não joga fora, porque é como se fosse um caldo de frango ou um caldo de legumes que você fosse fazer um salgado. Então todo o sabor tá aqui, certo? E tem amido. Como a minha macaxeira, que eu falei pra vocês, está muito úmida, então eu vou deixar aqui reservado, se eu precisar eu boto. Mas agora do jeito que tá aqui, ela vai pra panela. Panela pequena. E a misturinha que eu fiz. Farinha de trigo, sal e manteiga. E macaxeira. E o caldo tá reservado, se eu precisar eu coloco um pouquinho do caldo. Que nesse caso aqui eu acho que não vai precisar, porque minha macaxeira já tá muito úmida. Então aqui fogo baixo. E a gente vai mexer isso aqui. Quando a gente vê que tá ressecando embaixo, soltando da panela, aí a gente desliga. Ou no mínimo 3 minutos, que é para cozinhar essa farinha que a gente colocou aqui, porque senão seu salgado vai ficar com gosto de farinha. Já é quase como uma massa de coxinha, tá vendo? Então a gente vai firmar um pouquinho mais, secar essa massa. A intenção da farinha é essa. Tá vendo que já tá ressecando aqui o fundo da panela, a massa. Você não para aqui não, certo? Senão, isso para qualquer salgado. Tem gente que diz assim, bastou desgrudar, tá pronto? Não. 3 minutos no mínimo, porque senão não cozinha a farinha. Claro que fazendo uma quantidade grande, isso aqui é mais pesado, né? Então você reveza com alguém que esteja aí trabalhando com você, porque esse salgado também vende muito. Então você vai aqui, ó. 3 minutos no mínimo. Tá seco, mas você não vai deixar queimar. Você vai fazendo isso. É uma massa de salgado normal, só que saborizada com massa de mandioca. Cozinhei aqui por um pouquinho mais de 3 minutos. Agora eu vou desligar e passar para um prato. Para você ver que ela tá uma massa de coxinha, mas ela é um pouquinho mais pregajosa, tá vendo? É assim mesmo, certo? Porque tem um diferencial. Esse prato, um prato fundo, que eu só passei um pouquinho mesmo, um pinguinho de óleo, para não interferir em nada aqui. E o óleo que eu uso é óleo de canola, que é justamente porque eu não gosto de óleo de soja, porque o óleo de soja ele tem sabor, ele passa sabor para o alimento. Então aqui, ó, tá vendo que ele até ressecou aqui, mas não queimou, tá vendo a massa? Eu vou deixar nesse prato, vou cobrir com um filme plástico, ou qualquer plástico que você tenha. Já dá pra ver como é uma massa boa de trabalhar, ó, que a colher não tá pegando, ó. Mas como ela tá muito quente, eu vou deixar esfriar um pouquinho. E essa massa, quanto mais tempo você deixar esfriar, melhor. Um plástico em contato eu vou deixar agora na geladeira. E o recheio vocês já viram, né? As bolinhas que estão prontas. Então quando esfriar eu mostro pra vocês. Agora eu vou ensinar vocês a fazer um cuscuz recheado com queijo coalho. Aqui já tá a cuscuzeira, né? Quem tem sabe como é que funciona. Cuscuz ele funciona cozinhando a vapor, né? Então essa parte aqui encaixa, aqui tem água, mais ou menos uns 4 dedos. Aqui dá sem nada, eu tiro. E já vou começar a botar para ferver.
Aqui é o flocão, certo? Que eu acho que é o que é mais fácil de encontrar em todo canto. Vou fazer a receita bem básica, mas aqui tem um vídeo já sobre cuscuz. Para quem não sabe fazer, a gente vou mostrar aqui. Isso aqui é uma medida de 125 ml. Então, basicamente o cuscuz é isso aqui. Duas de flocão, uma. Duas. Já vou colocar o sal enquanto tá seco. Vou colocar aqui, ó, uma colher rasinha. Vou até bater, uma colher rasinha de sal para essa quantidade aqui. Mistura o sal. Duas de flocão, uma de água, em temperatura ambiente. Pronto. Isso aqui eu vou tampar. Se eu estivesse fazendo uma quantidade maior, por exemplo, o pacote todo do flocão, eu posso deixar na geladeira, né? Porque vai depender muito da sua família, da quantidade que você precisa. Se for uma cuscuzeira grande que você tenha, aqui é suficiente. É só para uma demonstração do cuscuz com queijo coalho. Então aqui, ó, vou tampar, posso deixar na geladeira, posso deixar em temperatura ambiente, que vai ser o caso agora. Eu vou deixar só essa massa umedecer, vou esperar ferver a cuscuzeira e já vou pegar o queijo. Tirei meu queijo da geladeira, eu vou escolher o que derrete, que é esse aqui, ó, o furadinho. Bem gelado, ó, firme e sequinho por causa do paninho que eu disse a vocês que guardassem. Eu vou ralar aqui uma quantidade que eu acho suficiente para o tamanho dessa minha cuscuzeira aqui. Vou ralar aqui no ralo grosso. Ó, ralei aqui uma quantidade boa. Então essa quantidade aqui eu vou usar para rechear esse meu cuscuz. Devolvo o paninho aqui. E volta para a geladeira. A minha cuscuzeira já começou a ferver. Já tá saindo bastante vapor aqui, ó. Aí aqui é caso vocês queiram fazer um cuscuz recheado, profissional, diferente, o tal do cuscuz gourmet. Aqui já absorveu bem a água. Tá vendo? Ele fica soltinho assim, mas não se preocupe que depois esse vapor é o que vai fazer unir esse cuscuz. Vou colocar aqui uma quantidade razoável, vou abrir no meio, ó, mas deixando tampado a parte de baixo. E vou levar aqui, ó, fazer essa camada aqui. E vou colocar o queijo. E por cima, mais massa de cuscuz. Aqui no canal, no outro vídeo, tem 4 formas de fazer cuscuz diferente. E tem outra forma que eu usei também o queijo. E lá eu usei o queijo pré-cozido. Então, se vocês tiverem interesse, passem lá e dá uma olhada. Tem 4 cuscuz diferentes, 4 formas de fazer cuscuz, inclusive um vegano. Aqui, ó, sem apertar, viu? Isso aqui eu só alisei, ó. Coloco aqui um pouquinho da massa, só para não ficar feio. Aí, delicadamente, aliso. Tampo e coloco aqui, ó. Encaixo. E aqui eu vou deixar por, no mínimo, 8 minutos, de 8 a 10 minutos, para você garantir que seu cuscuz vai cozinhar. Agora a gente vai fazer os salgados. Aqui tá os recheios, ó. Firme e sem grudar na mão, tá vendo? Aquele que a gente fez eu botei na geladeira.
Aqui a massa, que também tá firme, sem pegar na mão, ó. Então é assim que você vai trabalhar. E se você não for colocar farinha nem amido, caso fique um pouquinho pregajosa, mas aqui você vê que tá uma massa perfeita, certo? Mas não é obrigado a colocar não. Caso fique muito pregajosa, aí você passa um pouquinho de óleo na mão. Faz uma bolinha. Faz só. E aqui, ó, como é de queijo, aí você vai empurrando, que é para evitar que fique ar. E você não precisa de amassar muito o recheio. E como essa massa é muito gostosa, aí a grossura da massa vai ficar aí do jeito que você quiser, porque a massa é muito gostosa, né? Tem sabor de mandioca. Então aqui. Tá feita uma bolinha de queijo com massa de mandioca. Vou fazer outra. Outra coisa também, esse tipo de salgado, quem come, pode fazer, deixar desse jeito, não precisa de empanar, caso não queira, porque quem come esse tipo de salgado já sabe que é assim mesmo. E você pode colocar ele, pode fazer ele frito, e pode fazer ele no forno também, e pode fazer também na air fryer. 8 minutos na air fryer é suficiente, só para dar uma ligeira douradinha. E você pode fazer até assim, 5 minutos e depois deixa mais 3 minutos do outro lado. Aqui, ó, sobe, empurrando com o dedo. Juntou e boleia, certo? Vou até separar. Aqui eu sei que é o de com orégano e esse aqui sem orégano. Pronto, vou fazer aqui com esses 9 salgados pra gente continuar. Esse salgado também é outra coisa, ele tem que ser frito gelado. Nesse tamanho que tá aqui, que é tamanho coquetel, você pode congelar ele e fritar ele congelado. Fritar, assar, porque aí o queijo vai ser o tempo que estiver fritando, a temperatura consegue chegar. Se for tamanho lanche, um de 60 a 120 gramas por aí você tem que deixar ele só na geladeira. Agora tem que ir para a geladeira, que é para ele ficar firme, principalmente o queijo. Vai evitar que o seu queijo exploda, né? Diminuir essa possibilidade, porque salgado com queijo todo mundo sabe que explode, principalmente queijo puro. Tem um queijo também, uma forma de fazer o queijo próprio para salgado, que se vocês quiserem eu volto e ensino aqui no canal, que é o queijo que não explode, né? Que é um queijo profissional, para quem faz salgados para vender. Mas esse daqui, queijo puro, né, mussarela, quando a gente usa ele puro, a tendência é que ele exploda, né, porque ele ferve no que vai derretendo. Então ele tem que ir para a geladeira para esse queijo não pegar a temperatura de derreter e ferver dentro e não explodir o seu salgado. Não estourar, porque explode mesmo. Ou no mínimo ele pode rachar, certo? Então ele vai para a geladeira. Passaram 10 minutos aqui na cuscuzeira. Olha como é que você olha. Isso aqui, ó. Dá para ver que tá bem fofinho. Isso é o queijo. Aqui vocês podem fazer como um bolo. Passar aqui a faca. Passa a faca aqui, ó, para ajudar a desgrudar. Se você conseguir deixar esperar um pouquinho antes de fazer isso, mas como isso aqui é um vídeo de demonstração, então vamos tentar. 1, 2, 3 e... Aqui, para não ficar tão seco, você pode molhar com leite, pode colocar leite um pouquinho, se quiser deixar doce, com melaço de cana, né, que aqui a gente chama de mel de engenho. Eu prefiro salgadinho, então aqui eu tô colocando manteiga da terra, manteiga de garrafa. E agora aqui eu vou cortar pra gente ver como é que ficou por dentro. Mostrando bem de pertinho como é que ficou o cuscuz por dentro com o queijo coalho, o que derrete, ó. Deixa eu tentar mostrar a vocês. Olha só. Puxando.
Tá vendo? Queijo coalho, o que derrete. Então esse é o resultado do cuscuz recheado com o queijo coalho cru. Se você usar o que não derrete, o queijo coalho pré-cozido, aí você pode fazer do jeito que eu ensinei no outro vídeo. Ou colocar aqui no meio, sabendo que ele não vai ficar assim, puxando, como esse daqui fica. Certo? Cuscuz gourmet. Agora vamos continuar com os salgados. Aqui eu tenho farinha de rosca, farinha de pão, que aí a gente pode temperar com uma pitadinha de sal. Ó, um pouquinho de sal, para essa quantidade aqui. Um pouquinho de pimenta do reino. E eu vou colocar um pouquinho de orégano. Para temperar minha farinha de rosca. Tudo isso aqui é opcional. Mas o sal, pelo menos, você coloca. Aí você mistura aqui. Pronto, tá temperada a sua farinha de rosca. E aqui é a água, certo? Não precisa de colocar ovo. Se você quiser, coloca, faz aquele empanado, mas aqui eu vou empanar só com água. Eu vou fazer primeiro sem colocar. Vou colocar os que são com queijo sem orégano, eu vou fritar ele. O óleo já tá bem quente. Eu deixei aqui uma grade reservada. Tem outros vídeos meus aqui que eu faço fritura. O de sardinha, o do croquete de carne de carneiro. Vão lá e dêem uma olhada também, vale muito a pena. Aí vocês olham lá como é que eu faço com a fritura, pra ficar bem sequinho. Então tá aqui, eu vou colocar os que são sem orégano, eu vou fazer sem empanar. Óleo quente. Enquanto tá fritando os sem orégano, vou deixar dourar. Eu já posso colocar aqui na água as bolinhas dos que estão com orégano. Lembrando que estão todos bem gelados, viu? Olha como tá ficando bonito, tá vendo? Sem precisar de empanar, tá vendo como ele fica douradinho, bonito? Lembrando que eles estão gelados, então dificulta a possibilidade de explodir. Pra mim aqui já tá ótimo. Com a farinha de trigo, ele fica com uma textura parecida com a de salgado. Sem a farinha de trigo, vai ficar uma textura de macaxeira espremida, né? Como se fosse um purezinho. Aí eu vou passar aqui pra grade. Aí aqui eu vou pegar, limpo um pouquinho, sem precisar de fazer sujeira. Você pode fazer vários de uma vez só. E aqui, ó. Tá vendo? Se você deixar muito tempo, vai acontecer isso, ó, o queijo começa a explodir. Então, controlem aí o tempo. Viu que tá douradinho? Tira. E tá ótimo. Porque senão seu salgado vai explodir. Se estiver fazendo por encomenda, você pode perder muitos, né? Então, bastante óleo e vocês controlem isso, porque o queijo vai derreter. Isso é o queijo cru. O pré-cozido isso não acontece. Vou mostrar a vocês esse que estourou. O queijinho. E vou mostrar um que não foi empanado. Como ele fica lindo também. A diferença é muito pouca. Ó. Ó. Esse é o queijo cru. Que é aquele que se você fizer o teste na frigideira, se começar a derreter, você sabe que tem como aproveitar ele de outras formas. Inclusive dá pra você fazer um escondidinho de queijo com mandioca. Pega uma receita daquelas de purê que tem aqui no canal. Tem 3 receitas do mesmo vídeo. Escolhe uma daquela, coloca carne seca, carne moída, frango. O que vocês escolherem, coloca embaixo, coloca um daqueles purê lá que eu te ensinei e coloca o queijo coalho ralado em cima. Pode colocar uma salsinha em cima, leva para o forno, deixa gratinar, que ele vai ficar assim, ó, derretidinho, como se você estivesse fazendo com mussarela. Delicioso. Uma delícia de salgado para você, inclusive para você fazer em festas, certo? Agora eu vou mostrar a vocês como vocês podem montar um espetinho. E agora esse é aquele que a gente frita e leva para a churrasqueira. Vocês normalmente, se não forem no Nordeste,
alguém me falou isso. Vocês encontram ele, a gente encontra aqui também, né? Mais ou menos isso. Você pode encontrar ele ou inteiro ou nos quadradinhos. Mas é assim que vocês podem encontrar. Aqui em João Pessoa, aqui no Nordeste, normalmente a gente encontra assim, ó. Um pouquinho menos que isso. E o espetinho aqui no meio. Aí aqui uma forma de vocês fazerem, eu vou fazer uma sanduicheira. Pode ser um grill maior. Aqui, ó, protege o dedo, bem no meio. E você consegue fazer o seu espetinho pré-cozido. É o que não tem bolha de ar dentro. Queijo gelado. E churrasqueira, frigideira, o que você for fazer quente. Tá vendo que a minha já acendeu aqui? Pronto. Acerta o seu espetinho, ele vai ficar como aquele que a gente compra. Deixa eu acertar ele para ficar assado por igual. Pronto, deixa aqui. Aqui eu vou fechar um pouquinho, mas vocês fiquem sempre de olho. Vou fechar um pouquinho porque os dois do meio ficou mais para dentro. Vocês acertem bem direitinho o de vocês. Só encoxar, sem travar, não precisa de apertar não. E vão olhando, mesma coisa se vai na churrasqueira. Porque mesmo sendo pré-cozido, ó, aqui pronto, eu vou virar um pouquinho, que é para deixar ele bem alinhadinho. Ó, sempre olhando. E aí você vai dourando. No que você vai virando, você vai acertando ele do jeito que você quer. Aqui ficou o espetinho. E aqui eu peguei uma fatia inteira. Tá vendo? Grossa. É muito dessa forma que você encontra aqui, ó. Só que ele mais clarinho do que o espetinho. Isso você pode fazer na frigideira. E aí é servido aqui nos vasinhos com uma pitadinha de orégano em cima. Só isso. Aí você pode fazer na sua casa também. Para a Dona Flor, né, que me perguntou algumas dicas de como servir o queijo coalho. Então tá aqui. O espetinho, que você vai encontrar em qualquer supermercado. Ele, bem do jeito que você vai encontrar nos barzinhos aqui do Nordeste. Ele em forma de bolinho de queijo, com orégano e empanado, sem estar empanado e sem o orégano, só o queijo. E puxa, né, como mostrei a vocês, caso vocês não encontrem o queijo pré-cozido, que é esses dois. E aqui ele frito. Ele fica derretidinho se for o cru. E esse aqui é o pré-cozido, que ele não derrete, certo? O outro desmancha, ó. A mesma quantidade, ó como é que ficou. Aqui já tá um pouco frio, né? Mas eu mostrei a vocês na hora que isso aqui começa a espalhar. E o cuscuz que eu mostrei a vocês também como é que fica por dentro. Tá bom? Eu espero que tenha sido útil minhas dicas. Comentem aí se gostaram, comentem o que é que vocês querem saber. A gente já tá no mês de abril, né, de 2023. Vamos esperar aí junho para mais um curso de comida de culinária nordestina. Mas lembrando que eu sou de arte culinária e que o nosso trabalho é esse, trabalhar com comidas regionais. Então peçam aí qual a região de vocês. Se for um ingrediente que eu não tenho aqui no Nordeste, eu falo para vocês também no vídeo, tá bom? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem se gostaram, se inscrevam no canal e ativem as notificações, que é para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Maravilhosa, do jeito que é servida, um espetinho de queijo coalho, queijo frito, duas formas de fazer o queijo coalho, dois tipos diferentes de queijo coalho. Bolinhas de queijo empanada e sem ser empanada, com mandioca. E aqui cuscuz recheado com queijo coalho. Destruído, porque obviamente eu já destruí, porque tá uma delícia. Olha que maravilha. Vocês vão fazer tudo isso em casa. Gostaram da receita? Prestaram atenção nos ingredientes? Viu como é fácil? E eu vou pedir a vocês para vocês se inscreverem no canal, não deixem de dar o like. É muito importante que vocês ativem as notificações para sempre que eu postar um vídeo vocês serem avisados, certo? Então é isso. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.